E aí eu vou compartilhar a tela com vocês e não vou mais ter acesso aos comentários. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só utilizar. Não vai ter vídeo hoje. É só utilizar o microfone, tá ok? Utilize o microfone e me interrompam a qualquer momento. Então, várias das coisas, vários dos assuntos que já tratamos ao longo, pelo menos ao longo das últimas videoaulas, têm uma relação com a teoria imperialista. E, aliás, muitas críticas que se fazem ainda hoje ao turismo internacional, elas têm esse fundo do imperialismo no turismo. Agora a Brenda entrou. O imperialismo no turismo, o imperialismo, na verdade, bom, na aula de hoje, tendo uma visão geral, nós vamos falar um pouco, retomar um pouco o processo de internacionalização do turismo, que faz parte da teoria cíclica, quem estudou já sociologia sabe o que é isso. Depois vamos falar da teoria imperialista em si e da escola da dependência, da relação entre elas. Vamos falar do ponto central da teoria imperialista, que são as alianças estruturais homogêneas. Depois vamos passar para um estudo de caso do imperialismo no turismo na Jamaica, isso é um artigo também de alto nível, que foi publicado por Sinclair Mahag e Gussó em 2015 na Annals of Tourism Research. E, por fim, falar dos limites da teoria imperialista, algumas críticas que autores mais recentes, principalmente da sociologia e da antropologia, fazem a essa teoria imperialista. A teoria imperialista ela tem uma utilidade, mas também ela não dá conta de tudo, ela pode ser um pouco determinista. Então, essa é a crítica que os autores vão fazer, mas, de certa forma, ela é bastante útil para nos situarmos, principalmente situar o turismo no processo capitalista de divisão do trabalho que acontece em nível internacional, e o turismo também participa disso. Por isso que ela é interessante. Essa foto aqui bem sugestiva, não sei se vocês já viram isso nos jornais, foi em 2007, nas mídias, ia ser lançado em Natal, não em Natal, na verdade, era em Jacumã, se eu não me engano, um projeto turístico imobiliário, que era em acordo, em consórcio com uma construtora espanhola chamada Grupo Sanches. Eles iam construir esse projeto, se eu não me engano, era em Jacumã, e para isso, né, convidaram uns 2 atores de Hollywood, que eram Antônio Bandeiras e Melanie Griffith, que eram casados na época, e aí, claro, veio também o presidente Lula e a primeira-dama Marisa, vieram se encontrar. Marisa era super fã de Antônio Bandeiras, por isso que ela está na foto aí abraçada com ele, e também, na época, a governadora do Rio Grande do Norte, que era Vilma de Faria. Então, isso mostra bem digamos assim, a participação literal de atores internacionais no turismo em nível local. Vejam que numa comunidade pequenininha em Jacumã, tivemos 2 atores de Hollywood, o presidente da República e a governadora do estado se encontraram para o lançamento de um projeto turístico. Olha que contexto interessante. Só tem pessoas entrando ainda, por isso que eu estou voltando, interrompendo aqui a apresentação. Bom, e aí, um ano depois, o que foi que aconteceu? O que é que aconteceu de final de 2007 para 2008? Foi a grande crise do capitalismo em nível mundial, né, que foi iniciada por uma crise no setor imobiliário nos Estados Unidos, e aí isso foi se alastrando no mundo todo, e aí várias empresas começaram a fechar, foram à falência, porque o sistema financeiro internacional ele é todo interligado, né, e esse grupo Sanches, que era da Espanha, ele foi à falência. Então, esse projeto nunca saiu do papel. Aliás, como vários projetos turísticos imobiliários que estavam acontecendo no litoral norte do estado naquela época. Quem passava em 2008, 2009, lá pelo litoral norte, via só esse outdoor, que era justamente com Antônio Bandeiras, o garoto propaganda desse projeto que nunca saiu do papel. E aí isso nos remete ao processo de internacionalização do turismo nos países
em desenvolvimento nos países do Sul, que parece ser uma etapa fundamental no processo de turistificação, né? Segundo a autora Lanfin, que é uma socióloga francesa, ela diz que após o turismo doméstico, esse é um processo inevitável. O que é que isso tem a ver com a teoria cíclica do turismo? Aquelas teorias que a gente viu, estuda em sociologia do turismo, que falam dos ciclo de vida dos produtos turísticos, né, que passa por etapas. Por exemplo, a gente pode fazer essa relação com o ciclo de vida. Então, ele começa, vão os primeiros turistas, a invenção do lugar turístico, tem o processo de exploração, e aí desenvolvimento, e aí quando o destino começa a se desenvolver, ele começa também a pelo menos se interessar, ingressar no mercado internacional. Esse artigo de Stephen Britton, que é um professor de turismo na Austrália, ele, quando ele fez a tese de doutorado dele, ele publicou a tese dele como um livro, em 82, que era justamente, o título era esse, Economia Política do Turismo nos Países do Sul, e que tem muita influência nesses estudos de imperialismo no turismo, que é a teoria imperialista goza ainda de um grande prestígio no turismo, apesar de já ser um pouco ultrapassada pelo tempo, porque, enfim, a teoria imperialista, ela surge, na verdade, no início do século XX, como a gente vai ver, mas ela ainda está bastante em voga, e nos anos 80 estava, assim, no auge nos estudos do turismo. E aí Britton falava que quando um país do terceiro mundo aposta no turismo como alternativa de desenvolvimento, ele se insere em um sistema global do qual tem pouco controle. E também dizia que a indústria turística é produto do empreendimento capitalista metropolitano. Vejam os termos que ele utiliza, né? Esses são os termos da teoria imperialista, que em vez de se referir a países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, ela prefere utilizar os termos países do centro e países da periferia, ou países do centro, também chamavam de países metropolitanos, como para fazer referência justamente ao antigo processo de colonização, que a gente tinha as metrópoles, ao antigo processo de colonização, onde tínhamos as metrópoles e tínhamos as colônias. Então, a teoria imperialista, ela faz referência a isso, ela diz que a colonização, no sentido da exploração de países pobres por parte dos países ricos, nunca acabou. Ela continua no sistema capitalista. E aí, como é que isso acontece hoje, que não é mais de uma forma aberta, é de uma forma mascarada? Então, Britton, ele dizia que as empresas metropolitanas tinham habilidades empresariais e recursos e poder comercial superiores, e isso fazia com que elas pudessem dominar, usar do seu poder e influência. Daí a importância de a gente estudar também esses conceitos de poder e influência, né, sobre os países da periferia. Elas, na verdade, segundo esse autor, o turismo ele se instala nos mesmos locais onde antes funcionavam, digamos, processo de produção das colônias, onde antes a gente tinha engenho de cana-de-açúcar, que são as áreas periféricas dos países, próximas dos portos, próximas do litoral, para ter um escoamento da receita, para tudo ir escoamento da mercadoria, para tudo ir para as metrópoles. O turismo ele se apropria desses mesmos locais através de alianças que as empresas dos países metropolitanos, como ele fala, são as elites econômicas, se aliam às elites locais, políticas e econômicas, e esse processo de exploração que existia na época da colonização, ele continua dessa forma, e o turismo participa disso ativamente. Ele fala, se vocês forem prestar atenção, o turismo geralmente acontece nessas áreas periféricas, litorais, e nas áreas onde aconteciam antes o processo de produção da colônia para a metrópole. Essa, claro, é uma teoria de inspiração marxista que transmite, digamos assim, traduz o pensamento, né, de Marx e divisão do trabalho no nível internacional entre países. Alguma dúvida até o momento? Ok, então vamos prosseguir. Então, já adiantei bastante do que seria a teoria imperialista, não é? Surgiu no século XX de inspiração marxista, fala da divisão do trabalho traduzida nas relações globais do contexto do capitalismo mundial, os termos que são utilizados, né? Terceiro mundo, ou países periféricos, para se referir aos países em desenvolvimento, que hoje em dia chamamos países do sul, países do centro ou metropolitanos, que são os países desenvolvidos, que hoje em dia se convenciona chamar países do norte, ou norte global. Faz a referência à colonização,
e a própria noção de desenvolvimento expressa essa dominação mundial. O que é isso? Também já vimos em aulas passadas uma figura, como se fosse um fluxograma que mostra a era do desenvolvimento. Nós abordamos levemente, fazendo uma relação com as teorias do turismo que foram aparecendo em cada momento, isso quando estudamos os imperativos mundiais do turismo. E aí, essa noção de desenvolvimento, ela surge nos anos 50, e foi algo que foi imposto aos países do Sul. Vocês têm que atingir o nosso nível, para isso nós vamos dar todas as ferramentas, digamos assim, o passo a passo para vocês fazerem. Só que esse passo a passo, na verdade, busca com que, isso é o que os autores de imperialismo afirmam, busca enquadrar os países do Sul naquele sistema em que eles vão continuar produzindo e gerando a riqueza dos países do Norte. Tem também uma relação com a teoria do imperialismo, a escola da dependência, que, vamos dizer assim, é uma teoria imperialista num contexto bem específico. A escola da dependência, ou a teoria da dependência, que explica uma parte da teoria, ou pega uma parte da teoria imperialista, ela surge especificamente na América Latina, principalmente na América Latina, no final dos anos 60 até o início dos anos 80, justamente, primeiro, como a reação a essa teoria do desenvolvimento de Russell, que é um dos principais autores, e que aí ele justamente procurava conformar os países do Sul a produzirem políticas, mercadorias e processos de produção de acordo com as diretrizes determinadas pelos países do Norte. Então, eles viram isso assim com muito... Eles achavam que isso era só uma forma de manter os países do Sul na dependência. E também, principalmente a partir dos anos 70, foi como uma reação às discussões sobre preservação ambiental, sobre sustentabilidade, que começaram a surgir na comunidade internacional. Quando a gente tinha a primeira conferência da ONU em Estocolmo, em 72, para falar sobre sustentabilidade, por exemplo, aí os países do Norte fizeram, é verdade, os recursos naturais estão acabando, temos que preservar os que temos ainda. Os que temos ainda estão aonde? Nos países do Sul. Então, vocês não podem fazer mais nada, vocês têm que manter a floresta amazônica intacta, vocês têm que manter todas essas áreas naturais intactas, porque senão os recursos naturais vão acabar. Certo, é verdade. Mas aí quando um país do Norte está dizendo isso para você, dizendo que a Amazônia é um patrimônio mundial, não é só do Brasil e dos países que estão ali naquela região, e que a gente tem que internacionalizar aquilo, e ao mesmo tempo ele manda pessoas para começar a explorar, empresas, para começar a explorar aqueles recursos naturais, que até chegaram até mesmo, por exemplo, uma empresa japonesa a tirar esqueci agora o termo, como se diz isso em português, a licença do nome Açaí, era uma empresa portuguesa que tinha o registro. Então, o Brasil teve que perseguir isso em nível internacional para retomar o direito de usar o nome Açaí de um produto dele. Então, quando os países do Norte fazem isso, a gente fica desconfiado, né? Eles estão interessados na sustentabilidade ou em explorar os nossos recursos, porque os deles já acabaram. E aí foi justamente com esse pensamento que a teoria do imperialismo se fortificou na América Latina e criou a escola da dependência. Vários autores que tratavam sobre esse mesmo assunto. Entre eles, temos alguns autores brasileiros, um dos principais é Rui Mauro Maurini, alguns autores europeus, como André Gunther Frank, que é da Alemanha, mas temos também até o nosso ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, era também um autor da escola da dependência. Como é que o turismo se insere nessa teoria da dependência? Ele se insere, por um lado, na crítica a uma atividade que reproduziria as condições de imperialismo e de neocolonialismo nos países periféricos, mas, por outro, no discurso de uma atividade capaz de aportar as divisas estrangeiras necessárias, mesmo se a parte ganha entre os países do centro e da periferia são ainda muito desiguais. Bom, então, nessa linha de dependência e de imperialismo, vejam que o imperialismo ele é mais amplo, né? A dependência, ela fala especificamente de um ponto específico e bem focada também nos países da América Latina. Mas, enfim, esses primeiros estudos no turismo, que falam de dependência, de imperialismo, turismo como neocolonialismo, eles remontam aos anos 70, a antropólogos do turismo, um que já conhecemos da sociologia, que é Dean McKenna, 76,
E temos esse outro autor americano, que é Denison Nash, que ele, na verdade, foi um dos primeiros a elaborar uma definição do imperialismo no turismo. Para Nash, o imperialismo no turismo é a possibilidade de aceitação voluntária por parte de um povo nativo e de participação voluntária em transações que expandem os interesses dos expatriados. Então, vejam, a ideia do imperialismo, ela vai além da dependência. O imperialismo, ele acha que, na verdade, existe essa dependência, ou seja, os países do Sul são o motor do desenvolvimento dos países do Norte, mas isso acontece porque existe uma aceitação e uma participação voluntária nos países do Sul, para que isso aconteça. E como é que é essa aceitação voluntária? São as elites dos países do Sul que fazem, como naquela foto que aparecem os atores de Hollywood, o presidente da República e a governadora, em Natal, para o lançamento de um projeto turístico. Estavam todos os atores interessados, inclusive atores locais, né, aplaudindo, pedindo, achando o máximo que viesse uma grande construtora, uma grande empreiteira internacional construir um projeto aqui, no litoral norte do estado. Então, isso acontece porque os atores locais e nacionais, eles estão interessados nisso, porque eles vão ganhar pessoalmente com isso. Infelizmente, não é o pensamento de vamos ganhar porque todo mundo vai ganhar. Claro, aí tem todo aquele discurso por trás, né? Vai ser ótimo porque o empreendimento desse porto vai gerar muito emprego e renda. E a população local está desesperada porque não tem emprego e ela vai achar ótimo também. Então, isso faz parte também do imperialismo. A população, as elites que possibilitam a entrada desses atores internacionais por meio das alianças e a comunidade local que aceita voluntariamente porque ela está precisando daquilo, ela acha bom ter. Antes não tinha nada, agora de repente a gente vai ter 10 mil empregos. Isso é maravilhoso. Mesmo que sejam empregos subalternos e muitas vezes muito mal remunerados. Então, aí, trazendo o Krippendorf, comentando essa definição de Nash, ele fala que a definição de Nash é útil para atribuir a natureza voluntária da participação dos povos indígenas, ou de pelo menos uma parte dele no turismo, e, consequentemente, a participação dos locais na produção dos impactos negativos produzidos, desmistificando o papel da população local como vítima da exploração. Então, a população local, ela não é vítima, ela participa disso e ela aceita isso. Pelo menos a população local aceita isso inicialmente, né? Até se dar conta de que tem um preço a pagar. E aí, como é que o imperialismo ele acontece? Eu falei para vocês que inicialmente tem as elites locais que fazem aliança com as elites estrangeiras. Isso, na teoria imperialista, é chamada de alianças estruturais homogêneas. E um dos principais autores de imperialismo em nível mundial, não somente no turismo, né, é Johan Galtung, que é um autor norueguês, norueguês ou finlandês? Eu acho que ele é norueguês. Que ele, na verdade, ele é muito conhecido nas relações internacionais, na teoria das relações internacionais, pelos estudos sobre a paz. Então, ele falava que, na verdade, o imperialismo era um grande fomentador de conflitos latentes, que acabavam gerando conflitos latentes, como também já estudamos em aulas passadas, eles acabam fomentando conflitos abertos, e isso são os que levam aos conflitos armados, bélicos, né? Então, no estudo dele sobre a paz, como fomentar a paz, como acabar conflitos, ou como evitar que conflitos aconteçam, eram preocupações de Galtung. O estudo sobre o imperialismo era muito importante. E aí vamos a uma citação dele, em 71, que ele fala que o imperialismo divide as coletividades e relaciona uma parte delas segundo relações de harmonia de interesses e outras partes em desarmonia de interesses ou conflitos de interesses. Como é que é isso? Uns têm harmonia de interesses e outros têm desarmonia de interesses. Na verdade, as harmonias de interesse se dão entre grupos similares em países diferentes, diferentemente posicionados no sistema capitalista. Mas só entre uma parte desses atores. E aí eu vou explicar para vocês mais na frente com uma figura. Então, a gente sempre, em todos os países, nós temos elites e temos não elites, não é? Mesmo, seja num país como o Brasil, seja num país como, vamos dizer, um dos países mais pobres do mundo,
a Somália, ou seja em países como os Estados Unidos, a Austrália, a França, em todo lugar tem as elites e tem os pobres. E aí, as elites têm a tendência a fazer aliança entre si, tanto nos países delas, como entre os países, entre os diferentes países, enquanto que os pobres não. Os pobres são sempre concorrentes entre si. Os pobres, eu estou falando assim, no modo geral, né? O resto, não necessariamente pobre, mas as não elites tendem a não fazer alianças entre si. E aí isso marca bem a diferença entre a teoria imperialista e a teoria da dependência. A teoria da dependência, eu falei para vocês, ela pega uma parte do imperialismo, mas o imperialismo é mais amplo. A diferença entre o imperialismo e o dependentismo é que a noção de dependência é substituída pela noção de centro-periferia em escala mundial, existindo tanto no interior dos estados nacionais, ou seja, no interior de cada país, que é digamos assim, a relação de dependência intraestatal, quanto entre todos os países do globo, que é a interestatal. A teoria da dependência, ela via só a questão da dependência em nível interestatal, nunca no nível intraestatal. E aí, mais uma vez, citando Galton, o mundo consiste em nações do centro e nações da periferia. Nações do centro são desenvolvidas, estão no centro do sistema capitalista. Cada nação, por sua vez, tem seus centros e suas periferias, ou seja, cada país tem as suas elites e o resto do povo. Portanto, nossa preocupação é com o mecanismo subjacente a essa discrepância, particularmente entre o centro, num país do centro, e a periferia, num país da periferia. Temos, então, o centro do centro e o centro da periferia, ocorrendo alianças estruturais. E periferia do centro e periferias das periferias, onde não há possibilidade de alianças. É verdade que nós temos alguns contra-exemplos de alianças entre as periferias. Por exemplo, existia um movimento altermundialista, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, é um movimento que é contra a globalização, porque a globalização, ele é um processo que é iniciado pelas grandes corporações em busca de mais mercados consumidores, né? Isso aí desde as explorações marítimas no século XVI, foram por burgueses, né? Comerciantes, querendo ganhar mais mercados, querendo ganhar, fabricar a partir de matérias-primas e mão de obra barata, e ganhar e lucrar com isso. Mas o altermundialismo não, ele se opõe, porque nesse processo de globalização estão excluídas os pequenos, estão excluídas as populações locais que não são elites e que não fazem parte disso e que acabam tendo que se conformar com todas as regras que são ditadas pelas grandes corporações. Então, o movimento altermundialista, ele busca justamente ser algo no sentido também global, mas que nasça não do mundo capitalista, não das grandes corporações, mas que parta dos pequenos produtores agrícolas, por exemplo. Então, tem um movimento altermundialista muito interessante que se chamava Vida Campesina, ou Vila Campesina, que era uma união de pequenos produtores agrícolas de toda a América Latina. Então, vejam que é digamos assim, um movimento supraestatal, não é internacional, né, porque a gente não está falando de atores internacionais, e nem a gente pode chamar isso de um movimento de globalização, porque também não é nada que emerge de empresas, de grandes empresas, é algo de pequenos produtores agrícolas, que estão fora do agronegócio. E aí isso é um exemplo de alianças entre periferias de vários países, tanto do centro quanto da periferia. Tá claro isso aí, ou tá um pouco complicado ainda a questão de alianças centro do centro, centro da periferia? Vamos ver aqui no próximo slide. Então, nós temos esses círculos azuis, são os países do centro, com grande C. E nesses países do centro, vamos dar dois exemplos. Então, os Estados Unidos e a Inglaterra. São esses dois países do centro, os que estão em azul. Só que a gente sabe que nos Estados Unidos e na Inglaterra também tem gente pobre, tem gente que não faz parte da elite. Então, essas são as periferias, o P aqui, né? O em verde. Então, em todo o país do centro tem o centro, que são as elites, e tem as periferias. E aí, em torno desses países, nós temos, por exemplo, são os vermelhos, com grande P, são países da periferia do sistema capitalista.
nós temos a Somália, temos a Eritreia, temos o Brasil, o México. Então, aí são países que são da periferia, mas que eles também têm um centro deles, tem as elites deles e tem as periferias. E aí existe a tendência, segundo a teoria imperialista, em que as elites dos países do centro e as elites dos países da periferia façam alianças. E aí isso é chamado de alianças estruturais homogêneas. Mas a mesma tendência não se observa no sentido de uma periferia dos Estados Unidos fazer uma aliança com a periferia do Brasil. Porque, na verdade, as pessoas, digamos, menos favorecidas no sistema capitalista, elas lutam entre si por recursos, por ter acesso a esses recursos. Então, elas não, naturalmente, elas não tendem a fazer aliança com os outros grupos. Enquanto que, para um centro do país, do centro, poder expandir o seu mercado consumidor, ele precisa ter um acesso a partir de um centro no país da periferia. Digamos, uma cadeia hoteleira que quer construir um hotel no Brasil, ele simplesmente não vem sem saber, ele não sabe nem onde é que ele vai construir, um país enorme. Então, aí ele precisa ter o acesso privilegiado de uma elite local que saiba onde estão os melhores terrenos, como é que eles vão obter isso, qual é a burocracia, que fala a língua, que conhece as pessoas locais para fazer um arrumadinho que tem que ter, não é? Para poder driblar um pouco essa burocracia, conseguir o licenciamento ambiental. Então, para a elite que está aqui local, isso é ótimo, porque ela vai se beneficiar. A elite que está no centro é ótimo, porque eles também vão se beneficiar, vão expandir seus mercados, todo mundo ganha, todo mundo nessa aliança. Agora, as periferias, talvez alguém nos Estados Unidos ache ruim, porque uma empresa está saindo de lá para investir no país do Sul, no país em desenvolvimento. Acha péssimo. Aliás, isso acontece com frequência. Quando a indústria como saíram várias do sul do país, para ir para a China, porque na China a mão de obra é muito mais barata, e aí eles conseguem manter o preço dos produtos competitivos. E o que acontece no Brasil? Um monte de gente desempregada. Os empregos todos foram gerados na China. Então, as pessoas daqui, da periferia do Brasil, acham horrível. Elas não vão nunca falar assim, vamos fazer uma aliança com a periferia da China, assim, para ver se a gente consegue. Não, porque eles são concorrentes entre si. Então, com raras exceções, como nesse caso desse movimento altermundialista, Vida Campesina, que pequenos produtores agrícolas de vários países desenvolvidos e em desenvolvimento fizeram, digamos, uma aliança para combater esse processo de globalização do agronegócio. Isso é muito raro de acontecer, alianças estruturais homogêneas entre as periferias. Até aqui, tudo bem? Confuso? Mesmo depois agora do gráfico, está confuso ainda? Digam aí no chat, por favor. Melhorou um pouco, professor, depois do gráfico. Certo. Então, posso continuar ou vocês querem que eu volte para explicar? Sara, tem como dar um outro exemplo? Que você deu esse exemplo da associação, que eles se juntaram para combater, no caso, a associação entre eles, que seriam os periféricos. Você teria outro exemplo, por exemplo? Não tem outro exemplo agora, porque tem poucos, como eu falei, são entre periferias, são poucos os exemplos de alianças estruturais homogêneas. A gente vê muito isso entre as elites, né, entre os centros, entre o centro do centro e o centro da periferia. Mas entre as periferias, talvez qualquer movimento social supraestatal possa constituir um exemplo, digamos, uma rede, mas eu não conheço, digamos, uma rede internacional de destinos de turismo de base comunitária. Eu sei de uma rede Tucum que tem aqui no Brasil, mas entre países é mais difícil. Agora, ajuda aos universitários. Alguém tem algum exemplo? Mas pense mais ou menos nesse sentido. Digamos, pessoas desprivilegiadas. Não, o Mercosul não, Gutierrez, porque o Mercosul também é algo que primeiro, é
digamos assim, é um acordo multilateral, já é parte, é uma coisa estatal, não é? A gente está falando aqui, as periferias, elas não fazem parte das elites econômicas nem políticas. Não são atores estatais, são atores paraestatais, fora do Estado, não estatais. O Mercosul é uma aliança entre vários países para, e principalmente tem um objetivo de comércio, de facilitar o comércio, a circulação de mercadorias, de pessoas também, mas principalmente de mercadorias. O Greenpeace é uma ONG internacional, no sentido de que a Greenpeace talvez tenha escritórios em vários países. Nesse sentido, pode ser um exemplo de alianças estruturais homogêneas entre periferias. Teria que conhecer quem é que está por trás do Greenpeace, mas e também sabendo que o Greenpeace tem vários acordos com empresas hoje em dia. Né? Essa grande crítica de Martin Mulford às ONGs internacionais, que ele dizia que tinha as conservacionistas e as corporativistas, e que aí o Greenpeace, a WWF, estavam na segunda categoria, que elas atuavam quase como empresas multinacionais. Mas vamos pegar um exemplo purista, sim, poderia ser, se fosse uma ONG internacional, tem outras, né, a Tourism Conservancy, que está preocupada com as boas práticas do turismo no nível mundial, não é uma iniciativa do Estado, não é uma associação entre estados, entre países, é só entre pessoas que estão preocupadas com a ética no turismo, no nível mundial, que o turismo explore as comunidades locais. Isso aí poderia ser um exemplo de alianças estruturais homogêneas entre as periferias, mas elas são mais raras. Vejam que a gente tem que pensar muito para encontrar um exemplo, né? Agora, quando a gente pensa alianças estruturais homogêneas entre as elites, entre os centros, é fácil, porque tem vários, isso acontece o tempo todo. O capitalismo mundial, aliás, a globalização, ela só é possível por causa disso. Graças às alianças estruturais homogêneas. Certo? Vou passar agora. Vou comentar uma coisinha. Diga. Bom dia, Micaele falando, para quem não conhece a minha voz. Também tem o fato do imperialismo agir dessa forma, como um afastador das periferias. Ele é aquele que divide as periferias e faz com que as periferias sejam apenas a mão de obra trabalhadora dos centros. Então, isso dificulta como é que eu posso dizer, essa aliança. Então, exatamente. Isso é um dos grandes causadores de não ocorrer tantas alianças de periferias. Exatamente. As periferias, elas concorrem entre si. Inclusive, quando isso acontece, é muito comum quando, por exemplo, a Disney é uma época, uns 20, quantos anos faz? Faz bem uns 30 anos, A Disney, quando quis lançar um empreendimento, quis construir um parque na Europa. Então, tem uma grande concorrência entre os países que querem, vão disputar onde vai ficar, e acabou ganhando a França, não é? Isso é algo que é o que Micael está dizendo, algo que as elites causam, e essas grandes corporações causam, elas causam uma concorrência entre as periferias, todo mundo quer participar, está interessado nos empregos, ninguém vai pensar em fazer uma aliança. Essa é a divisão do trabalho capitalista que causa isso. Voltando, então, segundo os autores do imperialismo, é quase impossível escapar dessa relação binária de dominação entre centro e periferia. Por quê? Falta solidariedade entre as periferias do centro e as periferias da periferia, segundo Galton. Os cidadãos do Sul, ou seja, dos países periféricos, são nascidos e criados sob instituições desiguais que reproduzem no nível cultural esse domínio, impedindo qualquer forma de participação e controle. Então, quem fala isso são autores como Descartes, Sinclair Mahadi, Bussoy. Quer dizer o quê? Quando você já é educado nesse sistema, isso acaba criando indivíduos com a cultura de que achar que isso é normal. Acaba criando essa cultura conformista, porque todas as instituições políticas e sociais no local onde você nasceu e que são as responsáveis pelo processo de socialização, elas já transmitem isso. Esse é um braço do imperialismo, que é o imperialismo cultural, que justamente cria isso.
seja, cria uma cultura que favorece a implementação do imperialismo. Há uma ação poderosa por parte de organizações internacionais que atuam direta ou indiretamente no turismo e difundem ideologias pró-turismo favoráveis aos interesses do Norte, desmotivando assim as populações do Sul a participação política nas decisões. Então, por exemplo, existe a OMT, que martela o tempo todo, e outras organizações internacionais, turismo é bom, turismo gera emprego e renda. Vocês nunca vão ver a estatística da OMT que vai dizer o turismo não vai crescer esse ano. Vamos ver, eu estou esperando ansiosamente o relatório anual, o boletim do turismo que vai da OMT sobre 2020, porque eu nunca vi nenhum boletim econômico do turismo da OMT que dissesse o turismo está em baixa. Sempre eles dão um jeito de apresentar estatísticas positivas, porque é contrário aos interesses da OMT mostrar o turismo como algo negativo. Sempre que eles vão apresentar uma coisa negativa, mas diz, não, isso é um problema porque não teve planejamento, o assunto da aula passada. O planejamento, nós demos as diretrizes, mas eles não fizeram de forma bem feita, teve corrupção. Ou porque isso é só um percalço, mas o turismo, nesse outro aspecto, ele já se recuperou, ou ele já está se recuperando. Vocês podem prestar atenção, sempre em épocas de crise, segundo a OMT, o turismo é sempre o que salva a pátria, ele está firme e forte, o mundo está se acabando em guerra, está tudo destruído, veio um tsunami e destruiu todos os equipamentos turísticos de vários países ali do Sudeste Asiático, mas o turismo se recuperou rapidamente, sempre assim. Então, isso também cria um sistema de inevitabilidade, como a gente não pode lutar contra o turismo, mesmo que tenha uma comunidade que não queira turismo, é algo que ela não pode evitar, porque, enfim, é mais forte do que elas, e aí isso acaba gerando também uma desmotivação à participação política, que é muito preocupante. E, por fim, as classes dominantes locais associadas com os atores internacionais legislam em causa própria. Isso, um outro motivo ressaltado por Britton na sua tese de doutorado, que ele fez um estudo nas Ilhas Fiji, nas Ilhas Salomão, ali perto da Austrália, e que, na verdade, isso é o que um outro motivo que propicia a implantação ou que o imperialismo ele aconteça, porque as elites locais com frequência também fazem parte das elites econômicas e acabam aprovando leis que vão favorecer os seus interesses privados. Já falamos aqui que vários secretários de turismo são também empresários no turismo. Então, eles acabam sempre aprovando projetos que são favoráveis aos seus interesses empresariais. Isso acontece com muita frequência. Professora, isso também é o motivo para, por exemplo, a gente sabe que existem muito mais pequenas empresas no mundo, principalmente no Brasil, do que grandes empresas. Mas não quer dizer que as pequenas empresas tenham poder. Não quer dizer que as pequenas empresas vão ditar alguma coisa. Então, isso é o que o imperialismo faz. Ele dita as regras e as pequenas empresas são as menos beneficiadas com elas. Isso. Você nunca vai ver um representante de uma pequena empresa participando do Conselho Nacional de Turismo. Vão ter representantes da iniciativa privada? Vão. De associações de grandes corporações. Quem é que está representando a iniciativa privada na OMT? É a WTTC, que é uma associação internacional de grandes corporações. Você tem que fazer uma receita anual de alguns milhões de dólares para poder fazer parte do WTTC, né, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Vou dar só um exemplo rapidinho aqui em Natal. A gente fez lá na secretaria um mapeamento de meios de hospedagem, eu e Ellen. Ela também é estagiária lá, se a senhora não sabia. A gente fez um mapeamento sobre meios de hospedagem em agências de turismo. As do cadastrada na ABIH, por exemplo, de meios de hospedagem, não chegam a 60 na cidade do Natal. Mas em meios de hospedagem no total, são cerca de 300. Ou seja, essas 60 são as que falam os 300 que estão lá na sombra. Então, daí você tira pousadas, apart-hotel, hostels, enfim. Só os grandes hotéis que são os que dominam. Exatamente. A gente encontra com muita frequência dizendo assim, mas 85% das empresas no turismo são micro e pequenas empresas, então o turismo é uma atividade que contribui muito para
para a redução da pobreza, porque vejo que são microempreendedores que estão trabalhando, sem contar os trabalhadores informais. Mas, como disse Micaele, esses não são os que ditam as regras. Quem ditam as regras e quem domina o mercado, porque fazem essas alianças estruturais homogêneas em nível mundial, são essas grandes corporações, as grandes empresas, as corporações multinacionais no turismo. E aí, chegando para comentar o texto que eu deixei para vocês lerem, que é um texto de alto nível também, que foi publicado na Annals of Tourism Research, que é o de Sinclair Marag e Gursoy, está aqui em 2025, desculpa, eu me enganei com relação à referência. Adson, isso aqui não vai ser uma pegadinha no mini teste, caso eu coloque 2025 em OM, é porque realmente eu me enganei na hora de digitar. Foi publicado em 2015. Então, o texto que é Imperialismo e Turismo, caso dos países insulares em desenvolvimento. No caso, eles pegaram um país insular, porque numa ilha, um país que é uma ilha, é um país que tem uma limitação maior de atividades, de alternativas econômicas, e aí o turismo tende a ter uma importância ainda maior, como é o caso da Jamaica, que foi o país escolhido para estudo de caso. Então, esse artigo faz uma análise das relações de poder a partir da percepção das pessoas na Jamaica em situação de desvantagem, como a gente já estudou, a gente só consegue mensurar o poder a partir da percepção das pessoas que não estão na situação de poder. A Jamaica está situada no Caribe, que é uma das regiões mais dependentes de turistas de todo o mundo, que recebe uma grande maioria de visitantes dos Estados Unidos. O desenvolvimento do turismo nos países insulares é caracterizado por investimentos estrangeiros acompanhados de poder, e a Jamaica não foge desse exemplo. E a pesquisa objetivou analisar as percepções dos residentes sobre as três principais formas de imperialismo, que é imperialismo político, imperialismo econômico e imperialismo cultural. E a influência dessa percepção sobre o seu apoio ao desenvolvimento do turismo na Jamaica. Quer dizer, de repente, se as pessoas percebem o turismo como exercendo o imperialismo econômico de uma forma negativa, por exemplo, gerando vazamento de receitas muito importante, isso vai reduzir o apoio delas ao turismo. Era isso que os autores queriam mostrar. Será que uma percepção de que acontece o imperialismo na Jamaica, isso vai aumentar ou vai reduzir o apoio das pessoas, ou isso vai influenciar na sua percepção dos impactos que o turismo causa no país? Então, era essa pergunta, problema que os autores tinham. E aí eles explanam um pouco sobre o que seria cada forma de imperialismo, eles também se baseiam em Galton, sabendo que Galton, se eu não me engano, ele lista 5 ou 7 formas de imperialismo, mas eles ressaltaram essas 3 no artigo, que é o imperialismo político, ocorre quando as nações do centro ditam os processos de decisão para as nações da periferia seguirem. O imperialismo econômico, que ocorre quando as nações do centro fornecem os meios de produção e as nações da periferia fornecem as matérias-primas e os mercados. E o imperialismo cultural, que ocorre quando as nações do centro fornecem o ensino e os meios de criação e as nações da periferia se tornam aprendizes. E aí, como é que acontece a primeira forma de imperialismo tratado? O imperialismo político, no turismo. Os governos geralmente querem atrair os investidores estrangeiros, pois os locais não podem contribuir significativamente, eles não têm recursos financeiros, não têm especialização, não têm experiência. O governo é o principal ator no quadro regulamentar de um país, a gente já sabe disso. No entanto, os investidores estrangeiros influenciam os governos, porque eles fazem as alianças estruturais homogêneas com as elites que fazem parte também da equipe do governo, em geral. E dessa forma eles conseguem influenciar os governos para marginalizar os residentes dos processos políticos e decisórios e para aprovar políticas que protejam seus negócios. Por exemplo, dando acesso privilegiado à terra, concedendo isenções fiscais, uma baixa carga tributária, etc. E aí, no caso da Jamaica, como foi que aconteceu o imperialismo político? O governo, na verdade, na Jamaica, ele é muito aberto ao turismo e ele tem aprovado várias leis que facilitam a implementação de empresas estrangeiras, a implantação de empresas estrangeiras no país. Apesar disso, o imperialismo político é percebido pelos residentes como sendo positivo,
predominantemente positivo. Então, a população percebe que tem essa influência de atores internacionais na política, porque tem um favorecimento à instalação de empresas estrangeiras. No entanto, eles acreditam que isso é fundamental, aliás, foi uma peça-chave para o grande desenvolvimento turístico que a Jamaica teve nas últimas décadas. Então, lá, na verdade, ninguém é contra o turismo, porque, como eu falei para vocês, no país insular, as alternativas econômicas são poucas. Então, se tem um turismo que está gerando muito emprego, muita renda, eles vão achar ótimo. E que bom que o governo é pró-turismo, que bom que o governo vê o turismo como uma prioridade, né? Isso que a gente discute muito isso na nossa faculdade, não é, no nosso curso, que as pessoas locais e o governo não vê o turismo como uma prioridade. Então, quando o governo está favorecendo a implantação de empresas estrangeiras, isso é percebido como que bom, ele dá prioridade ao turismo. Então, apesar disso, não é, apesar do imperialismo político ser percebido como positivo, os autores alegam que essa relação ela não é significativa, porque as pessoas que responderam que o imperialismo político ele era positivo, elas não residiam nas zonas turísticas. Então, são pessoas que provavelmente não têm uma real noção do impacto, principalmente do impacto negativo que o turismo pode causar. Então, não é uma relação para os autores significativa. No caso do imperialismo econômico do turismo, para ter uma visão geral de como acontece, citando os autores, que eles citam, por sua vez, Galton, apesar dos benefícios do imperialismo econômico, a desigualdade econômica é considerada uma de suas principais desvantagens. Então, o imperialismo econômico ele é acusado de causar essa má distribuição da renda, que, claro, vai se concentrar nas elites locais, e, além disso, como as empresas que estão atuando, estrangeiras, elas têm sede em países do centro, existe um vazamento muito grande das receitas turísticas. Um outro aspecto negativo, ou seja, um outro impacto positivo causado pelo imperialismo econômico, é o trabalho expatriado e as disparidades salariais. Os autores falam, certo, o trabalho expatriado, ou seja, os estrangeiros que vêm trabalhar, não é, no país receptor, eles são uma minoria, mas eles ocupam todos os cargos-chave das empresas. Eles sempre ocupam as posições gerenciais, que são as posições melhor remuneradas. Isso e sempre para os locais ficam aquelas posições mais subalternas. Um outro aspecto positivo, que também é bem ressaltado em vários artigos, é o aumento do custo de vida, a questão de que os residentes, existe uma segregação espacial entre residentes e turistas, os residentes eles não conseguem se utilizar dos equipamentos turísticos porque está fora do alcance deles em termos financeiros. Então, sem dúvida, a percepção dos residentes sobre o imperialismo econômico vai afetar a sua percepção dos impactos do turismo na sua localidade. E na Jamaica, diga. Professora, na aula passada você citou um exemplo que era lá em Galinhos, que foi dentro da sua pesquisa, acho que não sei se foi do doutorado ou se foi do mestrado, onde a senhora entrevistou uma representante, uma gestora pública, que falava sobre que as comunidades, no caso, seriam as comunidades periféricas, ou então a comunidade local, ela não tinha poder, ela não tinha conhecimento sobre tomada de decisões administrativas ou algo do tipo. Isso tem alguma relação com esse tipo de desigualdade econômica dentro do imperialismo econômico? Isso tem uma relação muito grande com o imperialismo cultural. A gente vai ver. É justamente esse o argumento. Os locais não sabem o que é melhor para eles. E aí acaba, primeiro, esse é um discurso repetido pelas organizações internacionais do turismo, e que é repetido pelas elites locais, pela gestão pública local, e a população local ela acaba se conformando, porque ela é educada dessa forma. Se as instituições locais estão difundindo esse discurso, eles vão dizer mesmo. O Greenpeace, o Banco Interamericano de Desenvolvimento sabe mais sobre sustentabilidade do que a gente, então a gente tem que calar e consentir. Mas é porque é exatamente isso, né? Se eles têm o poder político, econômico, cultural, onde eles controlam as terras, os meios de produção, eles colocam em cargos de liderança pessoas que não são da comunidade, então é uma forma de controlar
a comunidade. Isso. Muito óbvia. A gente falar em imperialismo político, econômico, cultural, isso é uma forma didática, é uma divisão didática para entender as diferentes nuances, mas eles estão todos interligados, né? Todos esses processos. É um processo só de imperialismo. Porque para que uma relação econômica, um fenômeno econômico aconteça, tem que ter uma aceitação, tem que ter uma preparação de terreno no nível cultural, no nível político, não é? Tudo está interligado. O imperialismo é uma coisa só. Mas é para a gente entender bem, entender todas essas nuances, a gente faz essa divisão, que é uma divisão didática, tá? Mas é como você bem falou, França, eles estão todos interligados. Tudo serve para favorecer a implementação de atores internacionais, o que não necessariamente, pessoal, eu queria também deixar isso bem claro aqui, não necessariamente isso é uma coisa negativa. Vejam que essa teoria imperialista, ela é muito útil para a gente entender como é que isso acontece, não é? Mas não significa que, vindo empresas estrangeiras, vai acontecer o imperialismo e vai ser horrível. Não, o que é importante é que a gente, enquanto população local, tenha noção disso e reclame o controle desse processo. A gente está sabendo exatamente onde é que a gente está pisando, o que a gente está assinando. Lembram do contrato turístico com acordo tácito entre a população local, isso na teoria da invenção do lugar turístico, né? Entre a sociedade local e a sociedade global. Não significa que o turismo é ruim, não significa que ter atores internacionais aqui é ruim, isso é bom para tornar o destino conhecido, para trazer pessoas com a renda mais elevada, para que exista a transferência de tecnologias, para que exista o intercâmbio de ideias. Isso é ótimo, a gente precisa, todo mundo precisa disso. Mas a gente tem que estar com os olhos bem abertos para não entrar em furada. É só isso. E que a gente sempre, nunca caia no conformismo e que sempre faça parte, queira participar ativamente para poder controlar esse processo de desenvolvimento turístico. Porque quando a gente perde o controle, aí sim, aí é que acontecem os impactos negativos, quer dizer, os impactos positivos e negativos sempre vão acontecer, mas aí a balança vai tender mais para o negativo, porque quem está decidindo sobre isso são pessoas que não estão interessadas no desenvolvimento, nas necessidades locais. Só nas suas necessidades privadas, empresariais, né, de lucrar com aquilo. E muitas vezes um processo que é decidido por pessoas que nem vivem naquele local. Certo? Professora, esses 3 tipos de imperialismo que a gente está vendo agora, ele também se enquadra no tipo de Tourism First, que a gente estudou na outra aula também, Tourism First, Development First. No caso, seria para o primeiro, né? Que seria Tourism Exatamente, First. Exatamente, essa perspectiva bem... Isso. E o foco deles está mais na economia e na produção, visto como indústria. Isso. Exatamente. No aspecto econômico, na Jamaica foi detectada uma relação negativa. A população local percebe que o contexto político do país, como já foi visto, né, favorece a implantação de empresas estrangeiras, mas que isso também leva a um vazamento acentuado das receitas turísticas. Então, em consequência, tem uma percepção de que tem uma diminuição da contribuição econômica do turismo para o desenvolvimento local. E aí é citado no artigo, por exemplo, no decreto dos hotéis, que já é bem antigo no país, de 68, que concede 15 anos de isenção fiscal para as cadeias hoteleiras internacionais. Isso é um absurdo, porque é um período muito longo, é o que a população local diz, pelo menos os entrevistados, e que, assim, os investidores locais, eles não beneficiam disso. E outros setores da economia, por exemplo, serviços básicos como saúde e educação, não dispõem dos mesmos incentivos. Apesar de tudo, apesar dessa detecção de uma relação negativa, essa relação não é relevante. Por quê? Porque aí os entrevistados que citaram esse imperialismo econômico como sendo negativo são pessoas que residem majoritariamente em zonas turísticas. Então, apesar deles terem ressaltado isso, eles disseram, mas mesmo assim, o turismo é muito importante para o nosso país.
Então, a gente acha, os autores concluem que, assim, mesmo apesar disso, eles apoiam o turismo. Então, isso porque, como tem esse reconhecimento da relevância do turismo para a Jamaica, os residentes demonstram, segundo os autores, uma visão de longo prazo, acreditando que no futuro os sacrifícios presentes valerão a pena. Tudo isso é importante, ou seja, mesmo que essas empresas internacionais expatriem grande parte dos lucros, mas é fundamental que elas estejam ali para que a Jamaica tenha tanto sucesso como tem no mercado internacional, principalmente trazendo turistas americanos, que são os turistas mais desejados do mundo. São as pessoas que gastam dinheiro sem pensar duas vezes. E aí o imperialismo cultural é um pouco dessa discussão que Franci levantou, não é? Que é quando, por um lado, a gente tem um fato de que o turismo encoraja a preservação da cultura, ajuda a construir o orgulho e a identidade local, se fala no intercâmbio cultural, na apreciação de diferentes culturas, heranças e crenças, mas, por outro lado, ocorre uma ocidentalização desse sistema de valores, crenças, estilos de vida e padrões de consumo, minimizando o modo de vida local. Tem também o fato de você levar a população local a um conformismo. Eles estão lutando contra um ator mais forte, então eles não têm vez. Eles também já foram educados assim, a aceitar que as organizações internacionais e as empresas multinacionais sabem mais do que eles sobre o que é melhor para eles próprios. Então, na verdade, digamos assim, o imperialismo cultural é uma difusão de valores, um sistema de crenças que vai favorecer os negócios desses atores internacionais. A gente sabe que, em todo caso, existe, através do turismo, de menor escala que o turismo seja, sempre vai acontecer uma transformação da identidade local. Ou para o melhor, a questão da valorização, principalmente uma localidade que está ameaçada de desaparecer, como foi o caso da Praia do Canto Verde, que eram pessoas que estavam morando ali, numa praia no litoral do Ceará, mas não tinham a posse da terra, não tinham escritura. E aí, quando chegou um grileiro que loteou tudo e começou a vender para as imobiliárias que queriam construir projetos turísticos residenciais, eles se viram, de um dia para a noite, expulsos das terras. Então, o investimento no turismo serviu não só para garantir a posse da terra, mas também para mostrar que eles existiam, que eles estavam ali desde o final do século XIX. Então, isso serviu para valorizar a identidade local. Ou, no caso também do Butão, quando ele aposta num turismo bem controlado, mas também com esse mesmo sentido. Nós somos aqui um pequeno país entre a Índia e a China, mas somos independentes e a gente está promovendo o turismo para que as pessoas saibam que nós existimos, que nós somos independentes e vamos continuar assim. Então, isso é uma transformação da identidade local para o melhor. Para o pior, é justamente esse processo de ocidentalização. Por exemplo, apesar do capitalismo e da globalização valorizar aquilo que é único, que é raro, mas ele leva também uma padronização. Então, você, por exemplo, enquanto turista, você quer buscar o raro, mas com todo o conforto com o qual você está acostumado, ao mesmo tempo. Então, isso significa que você, por exemplo, vai visitar a Amazônia, que é uma coisa rara, mas você quer estar num hotel, no final do dia, você quer ir para um hotel e desfrutar de todo o luxo com o qual você está acostumado, ter a sua internet, Wi-Fi, para poder se conectar, não é? Ter, digamos, até um restaurante internacional com a comida que você está acostumado, você não quer estar comendo gongo, com aquela minhoquinha que dá no coco o tempo todo, não. Talvez uma comida assim exótica para provar, mas você quer ter acesso à sua comida com a qual você está acostumado, né? Então, isso acaba promovendo uma ocidentalização, porque esses padrões que são impostos vêm de fora, vêm dos países do Ocidente, dos países do Norte. Então, o imperialismo, de qualquer forma, ele vai implicar uma imposição via poder de barganha ou a um conformismo, no sentido de que as empresas estrangeiras ou as organizações internacionais, eles sabem o que é melhor. Como é que acontece isso na Jamaica? No aspecto cultural, o imperialismo ele é visto como sendo positivo e relevante. Então, os entrevistados destacaram impactos positivos no turismo com relação à cultura,
principalmente pelo fato do turismo contribuir para preservar seus atributos culturais e valorizar a identidade local. E o turismo, assim, no geral, tem um impacto positivo sobre a cultura. Aí os autores dizem assim, não, mas essa percepção positiva do turismo sobre a cultura, isso já é um produto do imperialismo, né, que leva as pessoas ao conformismo, a achar que o turismo sempre é uma coisa boa. Isso já é o imperialismo atuando no aspecto cultural. Agora, não tem nada provado no artigo, pelo menos eles não deixaram muito claro, que isso foi resultado da coleta de dados deles. Essa observação desses atores parece, dos autores do texto, parece ser uma observação pessoal. Então, a gente também pode ver isso como aquele ranço que tem muitos autores do turismo, que tem que apresentar um aspecto crítico, que só eles sabem o que é melhor para o turismo. Lembra a perspectiva elitista de Krippendorf, que a gente viu na aula passada, não é? A gente tem que buscar o verdadeiro turista. O verdadeiro turista não pode nem ser chamado de turista, tem que ser chamado de viajante, que é uma pessoa que está ali só para o trabalho ou para conhecer a verdadeira cultura, passar muito tempo, como se estivesse fazendo juízo de valor sobre a forma como as pessoas gastam o tempo livre delas, passam as férias delas, e que é uma coisa, na verdade, que reflete um pouco de preconceito com relação ao turismo, esse turismo massificado, que é o turismo feito pelas classes populares, que é diferente do turismo elitizado. O turismo elitizado é um antropólogo viajando e indo conhecer digamos, querendo conhecer as culturas mais escondidas em cada local, e ele está fazendo a verdadeira viagem, não pode nem ser chamado de turismo. Isso é um pouco de preconceito de classe até mesmo. Então, essa última observação de que a população local tem uma percepção positiva do imperialismo cultural, isso aí já é o imperialismo atuando. Na minha opinião pessoal, eu fazendo análise do texto, eu acho que é um pouco de preconceito, porque não tem nenhuma evidência que isso tenha sido dado em pesquisa. Enfim, para concluir esse assunto, né, vamos falar um pouco dos limites da teoria imperialista. O que é mais criticado com relação à teoria imperialista é que ela é uma teoria que, apesar de útil, como eu falei para vocês, para a gente entender como esses processos acontecem, ela é muito determinista, e ela se liga muito a esse caráter binário, é como se existisse sempre uma oposição entre local e internacional, entre turista e residente. E, na verdade, o que os autores que criticam, os autores recentes, né, que criticam o imperialismo, todos eles falam que existem muitas identidades intermediárias entre local e internacional. Quando a gente pensa ator estrangeiro, a gente sempre pensa na nossa mente, geralmente, uma empresa multinacional, uma grande empresa, uma grande cadeia hoteleira. Mas esse autor que está aqui no canto esquerdo, Lolum, ele é um antropólogo que fez a tese de doutorado dele em Tibau do Sul. Ele diz que grande parte, tipo 90% dos investidores estrangeiros em Tibau do Sul, do turismo, eram pessoas que vieram passar as férias, se apaixonaram por pipa, e aí decidiram voltar e investir no dinheiro da aposentadoria deles. Se aposentaram e vieram passar a aposentadoria deles aqui, e aí construíram uma pequena pousada. Então, isso está longe de ser um grande ator, uma grande empresa do turismo. Vejam só, 90% das pessoas que investiam em Tibau do Sul no turismo era dessa categoria. E são pessoas que eles vêm para morar. Então, na verdade, mesmo não tendo nascido em Pipa, eu estou morando ali, eu passo a ser também um ator local, não é? Então, vejam que é muito flexível, quer dizer, essa identidade, ela está transitando entre o local e o internacional, é difícil a gente categorizar. Vejam como tem muitas nuances entre o local e o internacional. Outra coisa que Lolum também ressaltou é que o turismo, ele fez surgir elites locais a partir de classes marginalizadas. Então, ele fala, por exemplo, de alguns pescadores e agricultores locais que, trabalhando no turismo, conseguiram melhorar de vida e se elegeram vereadores. E aí, diz, bom, talvez esses vereadores, eles possam trabalhar, ter uma visão diferenciada com relação
a comunidade local, as classes menos desfavorecidas, quando eles forem analisar projetos de lei, por exemplo. Esses outros autores aqui do lado direito, Cousin e Réau, que são dois sociólogos franceses, eles falam que existem relações de poder, inclusive de caráter de resistência, por exemplo, movimentos sociais, que acontecem de forma independente das categorias internacional e doméstico no turismo. E aí um exemplo muito prático foi a APAC durante a Copa do Mundo. A APAC é o quê? A APAC é uma sigla muito interessante, uma associação que surgiu em Bom Pastor, aqui em Natal, em relação a uma obra da Copa do Mundo, uma obra de mobilidade. Essa obra de mobilidade buscava desalojar famílias ali na Capitão Mor Gouveia para poder ela ia ser duplicada, né? Foi o projeto binário da Mor Gouveia. Então, essa população disse, não, a gente vai sair das nossas casas para ir lá para o fim do mundo, sem nem onde é que eles iam botar esse povo, né? Provavelmente em Extremóis, Ceará-Mirim. Então, não, a gente não quer sair da nossa casa para construir um projeto de mobilidade urbana que vai favorecer as pessoas que vêm das áreas mais ricas de Natal, que são da Zona Sul, que precisam transitar por aqui. Não. Então, eles foram contra e criaram a Associação Potiguar dos Prejudicados pelas Obras da Copa do Mundo. Essa é a APAC. E eu achei interessantíssima, né? Uma associação contra as obras de mobilidade da Copa do Mundo, que, em princípio, eram vistas como um aspecto positivo que a Copa do Mundo iria deixar em Natal. Realmente eles conseguiram, vejam que é um movimento social que não era contra o turismo, muito pelo contrário, no final eles ganharam, realmente eles conseguiram fazer com que as famílias não fossem desalojadas, e depois o movimento social, ele mudou um pouco de rumo, ele passou a defender que o turismo também incluísse a zona de Bom Pastor. Eles diziam, o turismo, na verdade, em Natal, ele é muito segregado, ele é muito concentrado em Ponta Negra, principalmente, Praia do Meio, em menor medida. A gente quer também que ele venha para Bom Pastor, a gente também quer participar dos benefícios do turismo. Então, vejam que é um movimento social de relações de poder internas, que não tem nada a ver com categoria internacional e local. E, por último, a crítica que Gamblin faz, aqui no canto inferior esquerdo, que é uma antropóloga também que fez a sua tese de doutorado sobre o turismo, e ela falava que também o imperialismo tinha esse determinismo entre local e turista, mas que o turismo, na verdade, revela, como esses outros autores já ressaltaram, múltiplas identidades e legitimidades intermediárias. Por exemplo, o turista de segunda residência, ele está no meio termo entre um ator externo e um ator local. Então, é esse o assunto que eu tinha para tratar hoje sobre imperialismo para vocês. Espero que vocês tenham apreciado. Esse é o último assunto antes do mini-teste. Dúvidas? Todo mundo bem calado, eu tenho a impressão que todo mundo saiu faz uma meia hora e me deixou falando sozinha aqui. Qual é a sua dúvida, Clidenor? As dúvidas só vai tirar no mini-teste, né? Era isso que eu ia perguntar. O tempo do mini-teste vai ser até segunda ou vai ser até domingo? Vai ser até domingo, eu falei no início da aula. Ah, bom, agora vocês estão escrevendo, porque eu volto, eu apresento, eu estou apresentando, volto aqui para o chat, aí a última mensagem, às 9h46, aí eu falo, volto, nenhuma mensagem nova, eu pensei que eu estava falando aqui sozinha. Pronto, então o mini-teste essa vez só vai até o domingo, tá? Eu vou disponibilizar essa videoconferência, e já vai servir como videoaula para que vocês possam consultar novamente sobre esse assunto. Tem os artigos, também que vocês podem ler para aprofundar. E aí, se qualquer questão, vocês podem me consultar ou consultar a Micaele pelo WhatsApp. Certo? Então, bom mini-teste para vocês amanhã. E a gente se vê na terça-feira. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, professora. Até mais. Tchau, Franci. Obrigada. De nada, obrigada pela presença.